Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta a proclamarmos a verdade ao mundo. Estão de parabéns os irmãos. O tema que escolheram, o tema sugerido, que é, portanto, proclamemos a verdade ao mundo. E a divisa já foi, inclusive, lida aqui, dita aqui nesse instante, há poucos instantes, que nos diz: procura-te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem com que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Texto esse que nós vamos tomar como base para a nossa meditação desta noite. Neste texto, nós identificamos duas palavras que fizemos questão de ver os seus significados no grego, que assim nos diz a palavra obreiro, ergates, trabalhador, que nos ordena o estudo diligente das Escrituras. E também a palavra aprovado, espaudadisum, com o significado de zeloso, de urgente e fazer todo o esforço. O apóstolo Paulo, meus amados, escrevendo a seu filho Timóteo, deixa bem claro que o obreiro, ele é provado e aprovado. E para melhor compreensão, lança uma nuance que é provado como ouro refinado no fogo. E o que é ouro? E como é ouro refinado no fogo? Eu sei muito bem disso. Meu pai, ele era ourives, trabalhava com ouro, e ali ele pegava aquelas pepitas já vinda do local em que eles retiravam aquele minério, e ali ele colocava em um vaso para ser derretido aquele ouro, chamava cadinho. Era um vaso em que era resistente ao fogo, ali até se tornar em líquido. E ele colocava em um local apropriado uma forma, e essa forma ele já vinha líquido e purificado. Eles usavam diversos instrumentos para purificar o ouro, além do fogo que ali estava. E assim que há esta comparação: fogo derretido, ouro derretido, e é assim que o obreiro deve ser, e é assim que o obreiro tem que se pautar para poder pregar o evangelho ao mundo, como é o tema em que nós estamos divulgando. Mas, meus amados irmãos, Timóteo estava sendo discipulado por Paulo para ser um obreiro aprovado por Deus, que manejasse bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Nesta noite, nós vamos apresentar 3 pontos indispensáveis para nós proclamarmos a verdade ao mundo. O primeiro ponto é que nós deveremos estudar a palavra de Deus. Para termos um desempenho e alcançarmos o mundo, é indispensável nós estudarmos a palavra da verdade, porque a Bíblia nos instrui para uma tão grande salvação, como nos diz em Hebreus 2:3.
O propósito supremo da Bíblia, o propósito supremo da palavra de Deus é instruir para a salvação. A Bíblia, ela mesma dá testemunho de si própria. A veracidade da Bíblia. A Bíblia é mais importante do que qualquer obra literária no mundo, em virtude do seu conteúdo e da sua natureza divinal. É um livro que não se tem comparação com nenhum outro. Mas, meus prezados irmãos, a própria Bíblia testifica de si mesma, quando ela diz, lá em 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, é útil para repreender, para corrigir, para educação na justiça. Jesus falou para os fariseus: errais não conhecendo a palavra, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ainda ele falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Ainda no Antigo Testamento, lá no Salmo 1, versículo 2, nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e nela medita constantemente. Como vimos, é de suma importância estudarmos regularmente a palavra de Deus, buscando o entendimento através do Espírito Santo. Esse Deus que habita em nós existe justamente para nos instruir, para nos orientar. Mas, ao estudarmos, meus amados, a palavra de Deus, ao estudarmos a Bíblia regularmente, nós estamos buscando este entendimento através do Espírito Santo. Estamos nos preparando para proclamarmos a verdade ao mundo. Nós precisamos de estar verdadeiramente preparados. Já no item 2, no ponto 2, viva a verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Como está escrito, foi Cristo que nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Ele nos libertou, ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Em Colossenses 1:13 nos diz: e este reino é o reino da justiça, é o reino da verdade. Seus princípios e valores são pautados na inerrante palavra de Deus. Inerrante porque a Bíblia não erra jamais. A Bíblia não erra. Possa ser que tenha erro de má interpretação e muitas vezes até erro de leitura. Mas a Bíblia é a verdade, a qual nós devemos observar e aplicar em nossa conduta diária. Proclamemos a verdade primeiramente em nosso testemunho de fé, pois o testemunho é uma parte efetiva na expansão missionária. Eu, quando era rapazinho,
morava no interior aqui da Bahia, uma cidade aqui longínqua, aqui da nossa região metropolitana, e vi um certo senhor batendo. Quando ele estava batendo, me chamou a atenção. Aí eu entrei, era uma sapataria, e ele estava batendo em um couro, amaciando o couro para se fazer sapato. E ele ali estava dizendo, batendo ali naquele couro, amaciando aquele couro para fazer sapato, e ali estava dizendo, eu estou pregando o evangelho no mundo todo. Era uma campanha em que as igrejas daquele local estavam fazendo para missões. E era missões estrangeiras. Hoje nós chamamos mundiais. Naquela época era missões estrangeiras. E ele estava alegre, porque verdadeiramente ele estava pregando o evangelho no mundo todo. E é no mundo todo, meus amados, que nós temos que pregar, que nós temos que levar esta mensagem através das nossas orações, das nossas ofertas e do nosso testemunho. É viver em Cristo. Proclamar a verdade ao mundo é vivermos a verdade em nossa vida. E o que é verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como cristão, meus amados, nós somos chamados a sermos exemplo de Jesus Cristo para o mundo. Paulo, certa ocasião, estava falando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós podemos sentir como Paulo se santificou, como Paulo se esforçou para pregar o evangelho, para enfincar o pendão do evangelho em todos aqueles lugares onde muitas vezes não se falava nem no doce nome de Jesus Cristo, mas Paulo estava lá. E é por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. Precisamos servir em obediência à palavra de Deus, mostrando aos outros como é possível viver uma vida de santidade, como é possível viver uma vida de amor. Isso é que o crente deve fazer, ter uma vida de amor. Mas, meus prezados irmãos, vivendo a verdade em nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos testemunhos, essa é a maior pregação que existe. É o nosso comportamento no viver diário. É o nosso comportamento através da palavra de Deus. Estamos proclamando a mensagem de Deus para o mundo sem precisar de palavras. Estamos cumprindo o ID de Jesus Cristo. Qual é este ID? O interesse de Deus em que todos conheçam o Evangelho. E isso aí é a longo tempo, desde o Antigo Testamento, quando ele chamou Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. E aí ele fez promessa a Abraão. Mas ele também falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Esse é o objetivo de Deus. Deus nunca fez acepção de pessoa, mas ele sempre quis salvar todas as pessoas. Por isso que ele mandou Jesus Cristo e o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, branco, preto, amarelo, negro, todas as pessoas, Deus olha de lá, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas precisam de Jesus Cristo. Isso é muito importante, nós crermos nisso, nós estarmos pregando, desenvolvendo, levando essa mensagem a todas as pessoas que ainda não tiveram este feliz privilégio de ter Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. Como servo do Senhor, deveremos proclamar a verdade que liberta. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que é luz para iluminar o nosso caminho. É o único. Não existe outro como nós já vimos. E, portanto, deveremos estar preparados, meus amados. Como diz lá, 1 Pedro 3,15. Com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E como nós deveremos estar preparados? Lendo a palavra do Senhor, interpretando a palavra do Senhor, pedindo ajuda ao Espírito Santo, pedindo ajuda aos líderes, aos pastores, aqueles que podem, em suas dificuldades, que podem lhe ajudar. Mas, meus prezados irmãos, conhecer a Bíblia em todos os seus aspectos é muito importante, especialmente, meus amados, nesse mundo em que nós estamos vivendo. É realmente necessário conhecer princípios e valores cristãos autênticos. Saber discernir a mentira da verdade. E é um tempo em que nós estamos precisando, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, saber discernir a verdade e a mentira. Numa época em que estão fazendo do Evangelho comércio. Numa época em que eles estão praticando só em nome, mas de Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes não tem nada. Nós precisamos estar alerta com relação a essas pessoas que estão praticamente querendo destruir o verdadeiro Evangelho. Lembrando do que disse Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos falam de Cristo e o chamam de Senhor, mas não são súditos do seu reino. Assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade, porque tudo começa a partir do conhecimento que nós adquirimos nas Escrituras. Temos vários exemplos bíblicos, porém o mais citado é dos irmãos da Bereia, que está lá em Atos 17, os versículos 11 e 12, que eles conferiam o que Paulo falava. A palavra de Deus, meus amigos, meus irmãos, visitantes que aqui estão, ela é viva e eficaz para transformar todo aquele que crê. A verdade liberta. Liberta o quê? Liberta o homem do pecado e conduz a um caminho de novidade, a um caminho de vida, a um caminho de vida plena, onde a luz de Cristo reina. Este homem transformado, ele passa a ser luz do mundo e sal da terra, chamado por Deus a proclamar salvação a todos que estão no seu caminho. Não deveremos perder tempo, mas pregar o verdadeiro Evangelho a todas aquelas pessoas que estão no nosso alcance. Um certo ecologista, ele foi visitar o norte do Brasil, aquela região amazônica, e lá ele começou a conversar com um cacique. E ele, muito metido a ter conhecimento da ciência, ele estava desfazendo todos os princípios de Deus, ele estava desfazendo da Bíblia Sagrada, com aquela conversa que estava sendo com o cacique. E o cacique, ele disse: você está vendo ali aquele fogo?
aceitar o Evangelho, de eu aceitar essa escritura que você está falando mal, você, hoje, seria o nosso jantar. Porque nós somos antropólogos. Mas, ao contrário, por causa dessa aceitação do Evangelho, hoje você está sendo convidado a jantar comigo. É a transformação, meus amados. Só transforma. Só Jesus Cristo nos transforma. E a Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo. Ela nos instrui a nós chegarmos a Ele. Porque somente Jesus Cristo salva e só Ele nos conduz à salvação. Mas, meus prezados irmãos, sendo assim, ao compartilharmos a grande comissão de Jesus Cristo, nos fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. É esse Evangelho que Deus nos deu para nós pregarmos, para nós anunciarmos, para nós proclamarmos ao mundo todo. E é uma obrigação de cada um crente, de cada um. Meus prezados, meus queridos irmãos, proclamar a verdade ao mundo é um dever, é uma responsabilidade que temos como cristãos. Precisamos estudar a palavra de Deus, viver a verdade em nossas vidas e compartilhá-la com as outras pessoas. Que possamos ser obreiros verdadeiramente aprovados, que maneja bem a palavra da verdade, levando a mensagem de salvação a todos aqueles que precisam ouvir. Que Deus nos abençoe nesta